Retomamos então aqui o nosso estudo do Evolução em Dois Mundos, já bem no finalzinho, né? Capítulo 18, que nós vamos aqui iniciar hoje, Evolução e Destino, o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira e do nosso querido Chico. Então, nós, só recapitulando, nós fizemos no nosso estudo anterior, pois Bras, forçaram com a gente, né? Nós vimos no capítulo Encarnação um tema que trouxe para nós experiências e reflexões de grande importância, né? Tivemos aqui a oportunidade, infelizmente, né, de uma forma bastante dolorosa, de vivenciarmos a experiência na prática dessa teoria, né? Vivenciamos porque pude compartilhar com vocês, né? Mas conseguimos aqui alcançar reflexões profundas dentro desse tema. E agora, então, nós vamos para um tema mais elevado, no sentido filosófico, né? Evolução e destino é o tema para nós aqui. Algumas perguntas foram elaboradas para André Luiz, e ele trouxe para nós, como sempre, respostas com grande aprendizado, com grandes reflexões para nós. Então ele diz assim: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Ou seja, faz parte da nossa programação reencarnatória experiências desse teor? Alguém reencarna com o propósito de praticar o mal? André Luiz responde: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. Ou seja, ninguém reencarna com o objetivo de causar o mal. Todos nós, mesmo quando nós analisamos, né, personalidades da história, situações que nós encontramos na história, pessoas, grupos que nascem com essa predisposição de se tornarem, por exemplo, instrumentos de justiça contra outros que merecem, dentro da nossa visão, determinada punição. Então, um grupo merece passar por uma experiência dolorosa e vem outro grupo incumbido com a missão de impor sobre eles a dor. Então, André Luiz traz para nós que todos nós nascemos com o objetivo de crescermos, nascemos com o objetivo de melhorarmos. Como é que nós podemos, então, entender aqueles que, em nome de uma justiça dentro da nossa perspectiva, causam mal nos outros? Bom dia, Chaconete. André Luiz coloca para nós: o espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores, que lhe presidem os movimentos, o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, ou que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Então, vamos organizar aqui as nossas ideias. Anteriormente, aqui nesse outro parágrafo, foi colocado que o espírito, quando ele renasce aqui no berço terrestre, ele já traz então para nós, né, na sua programação reencarnatória, provações.
E para isso, então, ele deve ser conduzido para essas experiências. Ou mesmo uma tarefa redentora, como foi colocado, que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Então, as dificuldades que esse espírito vai vivenciar está de acordo com as experiências que ele necessita para se desenvolver. Seja através de uma condução, onde ele vai, então, vivenciar essa expiação de uma forma dolorosa, e isso acontece pela sua vontade. Então, é por uma questão de merecimento e necessidade que ele é, então, encaixado, realocado naquela condição, ou mesmo quando ele, através de uma tarefa redentora, opta, escolhe por essa experiência. Então, até aí ele vem aqui no mundo material. A mesma coisa acontece quando nós falamos aqui das sociedades terrestres. Quando o indivíduo pratica o mal, quando ele comete um crime contra a sociedade, ele é naturalmente segregado, ou seja, ele é preso, levado por uma penitenciária, levado para um centro reeducacional, para que ele possa, então, aprender, refletir sobre aquilo que ele causou e também responder perante a justiça terrestre. Ou se o espírito é um aprendiz nesse campo de experiência, e ele tem então ali seus débitos e os seus créditos, sem necessariamente ter um histórico de faltas a resgatar, mas ele então é colocado numa determinada situação a partir da permissão dessas autoridades superiores, para que ele possa vivenciar aquela dificuldade, aquela experiência dolorosa como parte do seu autoaperfeiçoamento. Mas ele sendo colocado naquele local, fazendo essa analogia com a penitenciária terrestre, o indivíduo que vai preso, ele não vai com o objetivo de se tornar pior do que ele é. Dentro daquele ambiente tão problemático, daquele ambiente tão agressivo, em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido moral, no sentido social, psicológico, espiritual, inclusive, ele terá ali dois caminhos a seguir. O caminho de permitir, de se tornar pior do que ele é, sendo conduzido pelas circunstâncias, se tornando uma pessoa mais violenta, uma pessoa mais agressiva, ou ele tem a condição de resistir àquelas tentações, àquelas provocações. Então ele não é levado para esse lugar para se tornar pior, mas ele tem ali a possibilidade de enveredar por esse caminho, fazendo com que haja um agravamento da sua condição. Então ninguém é levado para um lugar para se tornar pior do que ele é, ou ninguém reencarna numa situação dolorosa para se tornar pior do que ele é. Nós já vimos relatos que foram apresentados por espíritos, e Kardec trouxe isso para nós no livro Céu e Inferno e também na Revista Espírita, de um espírito, por exemplo, que reencarnou num ambiente social degradado, e ele então praticou um crime, e a desculpa poderia ser que ele se tornou um criminoso pela influência do meio. Essa é a visão que nós temos aqui da nossa sociedade. Quando nós adentramos, então, no ambiente, na realidade espiritual daquele indivíduo, nós vamos perceber que ou ele foi conduzido naquela situação para que ele pudesse resistir às provocações, aos estímulos que vai receber para se tornar uma pessoa melhor, isso é parte da sua experiência, ou ele pede para reencarnar numa condição como aquela para resistir àquelas tentações. Nós tivemos, inclusive, no Céu e Inferno, um relato de um espírito que cometeu um crime de um latrocínio. Ele cometeu ali, praticou o roubo, depois ele cometeu o assassinato e tudo mais. E aí, então, conversando com São Luís, a resposta foi que esse espírito pediu uma prova, mas que era uma prova além da sua capacidade, mas foi permitida, por circunstâncias que desconhecemos, que ele renascesse naquele local. Então a falha, na verdade, foi resultado da sua própria ambição e das suas próprias fraquezas. Então é muito difícil para nós analisarmos essa situação, porque vemos apenas a perspectiva material. Então nós veríamos, num ambiente, por exemplo, de crimes que acontecem na nossa sociedade, um indivíduo que traz ali uma necessidade de aprendizado, a partir de uma experiência dolorosa dessa natureza, e há aquele que pratica. Se não houvesse aquele que praticasse, quem seria o responsável, a princípio, quem seria o responsável por fazer com que aquele espírito aprendesse com essa experiência?
Então nós temos uma dificuldade muito grande de analisarmos essas circunstâncias, primeiro porque nós somos imediatistas. Nós queremos ver ali o crime aconteceu, nós queremos ver a punição acontecendo. Segundo, porque a nossa visão é uma visão punitiva, não educativa. Aquela ideia de solidariedade, de amor ao próximo, é uma visão muito limitada. Para o indivíduo que comete um crime contra a sociedade, num ambiente social, num ambiente político, quando nós vemos, né, corrupções acontecendo e várias outras situações que para nós são bastante provocativas, a nossa ideia é, nós queremos que aquele indivíduo seja preso, que ele seja punido, seja condenado para sempre. Para o mundo espiritual, ele é um espírito passando por experiências de desenvolvimento e de aprendizado. Nós queremos ver a punição. Do plano espiritual, quero ver a reeducação do espírito. Nós queremos que ele seja isolado definitivamente. Para o plano espiritual, ele terá sempre oportunidade de redenção, porque Jesus mesmo trouxe para nós que nenhuma ovelha se perderia. E essa expressão, embora ela seja uma expressão apenas para fazer ali uma breve ilustração sobre essa circunstância, nós precisamos olhar com profundidade, percebendo que todos os espíritos terão oportunidade de redenção, oportunidade de desenvolvimento. Mas a nossa visão, sendo tão limitada ainda, nós não conseguimos ainda aceitar esse entendimento, mas através desses esclarecimentos, a nossa visão vai se aprofundando. André coloca, né, e a predisposição que a pessoa traz das antigas reencarnações, até mesmo como bárbaro. Veremos agora, André. André Luiz fala sobre isso aqui para nós na sequência. Então ele diz ainda para nós, é natural, bom dia Osmar, é natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quanto mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Então aquele que reencarna, ele traz, né, naquela oportunidade de resgate, ele sofre os impulsos do seu passado. Ele sofre a influência das tendências que ele traz. Tendências, muitas vezes, que ele coloca para nós, né? Impulsos e recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quanto mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, não por válvula de expansão das dívidas assumidas. Então ele pode trazer ali tendências das mais primitivas. Ele terá então na sua reencarnação a oportunidade de se desenvolver, de se redimir do passado e de se transformar, claro que no devido tempo, passando ali por diversos processos de transformação, já que ele não se transformará de uma hora para outra. Mas isso deve ser entendido como experiência de recurso de emenda, ou seja, ele vai então se reajustar perante a lei. E não o fato dele estar naquele local para dar vazão para as suas tendências inferiores, agravando mais ainda, expandindo muito mais as dívidas que ele já possui. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, preguiçoso ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou no alcoolismo, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Ou seja, ele traz aqui para nós o impulso de seguirmos por esses caminhos. Mas isso constitui a influência de nosso passado sobre nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já somos, ou em contraposição ao que devemos ser. Então, aqui no início desse parágrafo, ele já começa a dizer para nós que, primeiro, ninguém recebe a determinação, ninguém vem com essa predisposição para ser aquilo que é de uma forma negativa. Eu não vim para ser criminoso, eu não vim para ser vicioso, não vim para ser agressivo, não vim para ser preguiçoso. Essas características já estão inseridas na minha personalidade
pelo fato delas já estarem há muito tempo me acompanhando na minha trajetória. Então eu reencarnarei num ambiente, esse ambiente vai me estimular muitas vezes a dar vazão a essa tendência, mas é aí que nós vamos encontrar então a questão da prova moral, porque a prova você é testado. E um espírito não se desenvolve se ele não mostrar realmente a capacidade de aprendizado, a capacidade de transformação. Então ele reencarna inserido numa determinada condição e nessa posição então ele terá a opção de conter os seus impulsos, dar vazão aos seus impulsos, ou mesmo, né, claro que a gente fala nos dois extremos, né? Ou ele permite que essas tendências se manifestem, ou ele impede que elas se manifestem. Mas nós sabemos que entre esses dois extremos, nós temos ali uma infinidade de situações em que, ora, você cede a essa tentação, a esses impulsos, ora você consegue se controlar. Então, são experiências variadas, né? E a gente lembra que sim, nós temos experiências capitais na nossa vida. São aquelas experiências que vão definir de fato se nós conseguirmos ali resgatar um determinado ponto da nossa existência, da nossa história, ou se nós continuaremos ali muito mais do que dando continuidade, até intensificando essa nossa condição. Então nós trazemos as nossas tendências. Inclusive, como foi colocado para nós aqui, ele disse assim, bem interessante, todas essas situações aqui, que claro poderíamos expandir para tantas outras, né? Então ele disse, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, preguiçoso, ele coloca madraço aqui, né? Preguiçoso ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, que é o alcoolismo, no meretrício, nesse caso a gente coloca nas viciações da sexualidade, ou na ociosidade, ou até mesmo no homicídio ou no suicídio. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias existências, ou impulso de enveredar por esse ou por aquele caminho menos digno. Então até aí nós lembramos, no caso, por exemplo, pegando uma situação grave, né, que nós vamos encontrar, como nos casos de suicídio ou de homicídio. O indivíduo já traz essa tendência de querer desistir da sua experiência, no caso, que experiência de vida aqui, no caso do suicídio, ou ele já traz também a tendência da agressividade de praticar um homicídio. Ele traz a tendência. Mas aí então, conforme dito para nós aqui em cima, que nós padecemos, durante a recapitulação dessas experiências, desse impulso de enveredar por esses caminhos. Mas isso constitui a influência de nosso passado sobre nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Então eu vou continuar sendo aquilo que eu já fui no passado, com as minhas tendências negativas e, consequentemente, também, né, com os equívocos que eu venho a praticar. E a gente sabe que isso vem, inclusive, agravado por essa condição, porque eu não só não resolvi aquela tendência do passado, como eu ainda agravo criando novas situações. Ao contrário daquilo que eu daquilo que eu deveria ser, porque eu vim para cá com o propósito de acertar. Aí nós vamos lembrar, por exemplo, de personalidades onde nós encontramos grandes criminosos, ditadores, né, aqueles que instigaram as guerras, os conflitos na nossa sociedade, que a gente pensa, mas esse indivíduo ele praticou tanto mal. Será que ele era ali, né, o anjo da morte, né, que viria aqui para o nosso mundo em busca da justiça? E aí, na verdade, nós vamos lembrar que, apesar das suas tendências, que pelas suas grandes realizações, ou ele deu tendência a essas mesmas situações negativas do passado, onde ele cometeu crimes nas mesmas proporções, ou ele acabou depois agravando a situação que ele vivenciava
pelas facilidades que foram apresentadas. Então ele já trazia uma tendência violenta, ele já trazia uma tendência de dominação. E ele é colocado então aqui como prova da sua experiência, seja por escolha quando ele tem merecimento, seja por uma imposição do plano espiritual para fazer com que ele então se desenvolva, ele é colocado numa posição de poder. Esse poder então vai fazer com que ou ele dê vazão a essas mesmas tendências, trazendo ali uma consequência muito mais grave do que ele já tinha criado, ou ele pode ali conter os seus impulsos e começar a tomar as decisões mais sábias, mais equilibradas, embora uma luta interior muito grande esteja ocorrendo durante a sua existência. Então é aí que nós vamos perceber, a tendência todos nós temos. Agora, a gente vai pensar, mas por que aquele espírito nasceu nessa sociedade? Por que essa sociedade tem que conviver com um indivíduo dessa natureza? Aí então nós desconhecemos, nós não sabemos porque, como lembramos sempre. Cada indivíduo traz ali as suas expiações individuais, as suas expiações familiares e as suas expiações coletivas. E muitas vezes nós trazemos comprometimentos coletivos com determinadas circunstâncias sem sabermos, porque nós estamos também envolvidos nessa história. Nós fizemos parte, embora nós tenhamos sido no passado individualidades, cada um ali com suas tendências, com suas realizações e tudo mais, nós fizemos parte de uma coletividade. E essa experiência em coletividade, essa experiência de influenciarmos e sermos influenciados por aqueles que convivem conosco no meio social, faz com que nós novamente voltemos para esse mesmo ambiente para modificarmos a nossa postura. Às vezes, no passado, por exemplo, vamos criar uma situação hipotética, na época em que o Brasil era um país escravagista. Lembrando que nós temos ali quase 150 anos da abolição da escravatura. Mas vamos supor que naquele passado nós éramos a favor da escravidão. Hoje, para nós, é inconcebível um pensamento como esse. Mas naquele passado nós poderíamos ter ali uma tendência a achar que isso fosse interessante, dependendo da posição social que nós ocupávamos. E aí, então, apoiando aquela situação, fazendo com que parte da sociedade fosse também influenciada por esse mesmo pensamento, nós, então, fomos para o mundo espiritual, fizemos uma revisão dos nossos valores, conseguimos alcançar pensamentos diferentes. Reencarnamos atualmente na nossa sociedade. E aí nós vamos encontrar uma desigualdade social, vamos encontrar uma dificuldade para lidar com preconceitos e desigualdades que nós mesmos instigávamos no passado. Então estamos aqui inseridos nesse ambiente. Mas por que no presente nós vamos lidar com crimes, com violências tão contundentes na nossa sociedade? E no passado nós éramos aqueles que ou praticavam, ou instigavam, ou éramos indiferentes a essa violência. Então, para o nosso pensamento atual, a gente vai dizer, mas eu não sou assim. Eu não penso dessa forma. Eu não concordo com isso. Mas qual exatamente a nossa história pregressa que nos colocava dentro daquela sociedade, eventualmente com pensamentos diferentes? Por isso, então, é importante, quando nós olhamos para trás, nós certamente não teremos a revelação daquilo que nós vivenciamos de tendências negativas. Mas no presente nós temos oportunidade de fazer diferente. Aquele mesmo pensamento atribuído ao Chico. Podemos não conseguir voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Essa é a nossa experiência. Estando numa sociedade como essa, nós podemos perceber isso. Hoje nós temos na nossa sociedade grupos polarizados, grupos mais radicais, que instigam esse ou aquele tipo de comportamento, enquanto que nós estamos aqui no meio observando. Nós podemos seguir essas mesmas tendências, já sabendo dos seus efeitos negativos, ou podemos seguir a nossa consciência agora, tentando fazer o melhor que nós podemos fazer, visando essa transformação que nós tanto desejamos. Mas sabemos que é difícil, porque nós trazemos tendências ainda. Eu posso não fazer parte daquele grupo radical, mas quando aparece uma personalidade na televisão, eu tenho aquele sentimento, né, de revolta, de angústia, querendo fazer justiça ou torcendo para que aquela pessoa seja punida por aquilo que ela fez.
Então eu posso não praticar a violência, porque essa violência, a gente vai lembrar, ela vai se manifestar nos seus mais variados graus. Eu posso ser aquele que, o agente da violência, aquele que pratica a violência, ou eu posso ser aquele que torce para que o outro sofra a violência. A tendência à violência se encontra nos dois. A diferença é que um é aquele que pratica a violência pelo fato de trazer impulsos ainda tão negativos, e o outro é aquele que torce para que a violência aconteça. É aquele que fica numa posição muito confortável à distância, mas com o mesmo pensamento daquele que pratica. Então nós trazemos ainda, né, na nossa consciência os nossos preconceitos, temos ainda as nossas diferenças de ideias, de pensamentos. Muitas vezes nós temos ali aquele sentimento ainda negativo com relação aos outros, com relação a novas ideias. O trabalho que nós temos que fazer é um trabalho de autoconhecimento. Eu tenho que realmente saber quem eu sou e qual exatamente as minhas tendências. E a partir desse autoconhecimento, começar a fazer o trabalho de transformação. O Braz colocou, né, mas não resta dúvida que existe a influência do meio. Pois é, Braz, né, o indivíduo que está inserido num local, estar naquele ambiente é, sem dúvida nenhuma, para ele uma prova muito grande pela influência que ele recebe. Mas todos nós estamos na mesma sociedade e sofremos as mesmas influências. A diferença é que há aqueles que trazem maiores fraquezas e acabam cedendo a essa influência. Porque, do contrário, todos nós seríamos criminosos. Porque o crime acontece o tempo todo. Você liga a televisão, você assiste a um telejornal e você vai encontrar ali notícias de violência. A diferença é que você, percebendo a violência, você se distancia dela porque você não aceita, porque você não concorda, ou você se aproxima porque você desejou, porque aquilo é para você algo atrativo. A influência é a mesma para todos nós. Bom dia, Ajuda. Angelina colocou, né, são os desafios, saber o que queremos, né? Hoje, né, Angelina, nós podemos dizer que todos nós trazemos uma referência daquilo que nós desejamos ser e uma referência do modelo que nós desejamos seguir. O fato de todos os dias nós estudarmos, nós falarmos sobre esse assunto, falarmos sobre as ideias, falarmos sobre as nossas referências, como é o caso de Jesus como sendo um modelo e guia, todos os dias nós dizemos isso. Cada atitude que nós tivermos, cada comportamento, cada pensamento que nós tivermos, que fugirmos dessa referência, a nossa consciência geralmente chama a nossa atenção, dizendo que você quer ser aquilo que você idealizou, mas com esse pensamento você não consegue. Aí vem para nós aquela culpa, aquele arrependimento, né? Pensando assim que gostaria de pensar diferente e tudo mais. Mas a grande dificuldade é ir para aqueles que não trazem referência nenhuma. Aqueles que vivem de uma forma tão pragmática, mas é um pragmatismo negativo, porque ele vai viver de acordo com o momento, de acordo com o estímulo que ele recebe. E ele sempre vai responder à altura. Por exemplo, há aqueles que dizem assim, eu sou assim, se bateu, levou. É a filosofia dele. Ele acha que a resposta violenta é ali a resposta para aquele que pratica a violência. Então ele não tem intenção nenhuma de ser melhor do que ele é. Ele simplesmente fica na expectativa de responder da mesma forma que o provocaram. Se alguém xinga, ele xinga de volta. Se alguém agride, ele agride de volta. Se tem esse comportamento, ele tem de volta. Então, na verdade, ele está ali, não tem uma meta específica. Ele vai vivendo de acordo com as circunstâncias do dia a dia. Já quando você estabelece uma referência e você sabe o que você deseja ser, aí sim você sabe que aquele comportamento, se você responder da mesma forma, você se torna igual. E você se distancia, você se desvia desse objetivo. Por isso que nós colocamos aquela ideia de termos uma filosofia de vida. A minha filosofia de vida é ser uma pessoa melhor. E eu vou fazer tudo aquilo que é possível, estou estudando para compreender, para encontrar soluções, para encontrar modelos, para que eu possa realmente alcançar o meu objetivo, que aquela filosofia, para onde aquela filosofia vai me conduzir. Se eu não tenho esse propósito, se eu não tenho esse caminho definido, eu vou viver de acordo com as circunstâncias. Só que essas circunstâncias elas acabam instigando em mim tendências negativas e eu vou ceder a essas tendências.
André colocou nos dias de hoje, temos que prestar muita atenção para não entrarmos nessa vibração e termos esses pensamentos, né? E aí que a gente vai entrar, André, com aquela passagem, né, de Jesus que ele diz, vigiai e orai. Que a gente olha, né, com tanto automatismo, como tantos outros ensinamentos, aos poucos a gente vai entendendo exatamente o que ele deseja dizer. Qual exatamente ali, né, o seu significado. Essa vigilância e oração significa isso. Observe aquilo que está vindo contra você. Observe as influências que você recebe. E mantenha seu padrão elevado através da oração. Não o fato de você ficar rezando, porque até mesmo a prece para nós se tornou um ato mecânico, já que nós esquecemos o seu real sentido. Porque a prece não é apenas aquele conjunto de palavras. A prece é um estado de espírito, é um estado mental. E aí você vai se manter em estado de prece no seu trabalho, nas suas relações, nos seus estudos, nas suas atividades como um todo. E estaremos sempre atentos ao comportamento daqueles e às influências que chegam até nós, para que eu possa reagir a essas influências através de atitudes mais elevadas, atitudes que vão me proteger. Então temos que estar atentos, mas no mundo hoje, cada um vive do seu próprio jeito. Como se não houvesse ali, né, como diz ali a letra do Renato Russo, né, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E muita gente vive como se não houvesse amanhã. Vai vivendo um dia depois do outro, sem um propósito. Falta, na verdade, então, nesse caso, a ideia do planejamento. O que você planeja da sua vida exatamente? Nada, é viver um dia depois do outro. Porque eu não tenho expectativa de nada além daquilo que eu conheço. Para o nosso caso é diferente. Nós sabemos do nosso passado, sabemos que temos esse passado, né? Sabemos desde que temos um passado, compreendemos o nosso presente e já compreendemos também o nosso futuro. Então aquilo que eu faço hoje, eu sei que vai repercutir no futuro. E muito mais do que essa repercussão, eu não tenho medo daquilo que vai me acontecer. Eu quero, na verdade, trabalhar para que aquilo que me aconteça seja realmente positivo. Porque se eu agir com medo do castigo, eu não ajo com a grande finalidade de construir realmente um futuro diferente. Porque é aquele que muitas vezes age dentro de uma ideia de bondade com medo de ser castigado. E, na verdade, a bondade tem que ser para nós uma convicção, tem que ser uma real transformação. Eu ajo dessa forma porque é nisso que eu quero me transformar. E não fazer o bem para evitar o castigo que eu possa receber. Para fazer uma analogia simples, é aquele aluno que ou ele fala assim, olha, eu não vou colar porque eu sei que eu vou ser castigado. O outro vai dizer assim, eu vou estudar porque eu sei que eu não preciso colar. São duas situações diferentes. Os dois estão evitando a mesma coisa. Só que um por um motivo, que ele tem medo de ser pego, significa que e se ele não fosse pego? Bom, se ele não fosse pego, então ele não teria problema em fazer isso. Já o outro ele não está preocupado em ser pego ou não, ele quer aprender de fato. Na nossa sociedade é assim. Eu faço a bondade com medo do castigo. Mas e se você não fosse castigado? Ah, então eu não preciso ser bom. Aí eu posso fazer o que eu quero. Nós vimos então que não houve mudança. A tendência dele é retida pelo fato dele ter medo de algo negativo. Então nós temos que pensar quem realmente nós desejamos ser. Bom dia, dona Miriam. A André colocou também, né, porque certas horas dá vontade de voar no pescoço. Pois é. Porque nós temos ainda essa tendência, né, a querer, até mesmo que não seja para agredir o outro, mas seja por uma questão de justiça, até mesmo o nosso senso de justiça ainda está ali permeado, ainda está contaminado com essas tendências inferiores. O Osmar colocou, né, mas dentro do equilíbrio tem que ter alguma atitude. Por exemplo, se entra alguém aqui na sala para perturbar o ambiente, ele será desconectado para que não atrapalhe. É uma medida natural, disciplinar, não desejando que ele seja castigado, que ele seja punido. Ele simplesmente vai ser excluído porque o comportamento dele não é adequado. Quando a gente olha, Osmar, pegando esse mesmo exemplo que você trouxe, você assiste a um telejornal e você vê uma quadrilha de traficantes que foi presa. Qual é a nossa ideia inicial? Bom, esses indivíduos, então,
Eles vão ter que responder perante a justiça porque o comportamento deles traz um prejuízo para a sociedade. Então eles simplesmente, infelizmente, eles não têm condições de conviver em sociedade. Então eles precisam passar por um processo de aprendizado, porque esses espíritos estão encarnados para determinado tipo de programação, que é o crescimento, que é a transformação, mas eles não apresentam condições. Então, infelizmente, eles vão ter que passar por uma situação dolorosa. Pronto, apresentei uma ideia. O outro vai dizer assim, eu espero que eles sejam presos e que eles morram. Porque gente assim não presta. Percebe a diferença da ideia? Conforme a gente vai se esclarecendo, a gente vê que, infelizmente, ações assim são necessárias. É aquele funcionário que tem que ser demitido porque ele não está de acordo com o padrão da empresa, é aquele aluno que tem que ser reprovado, é aquele indivíduo que tem que ser retirado da sociedade pelo seu comportamento, porque ele precisa passar por um outro aprendizado que, infelizmente, não depende de nós. Agora, você desejar o mal para o outro é diferente. Você quer que ele morra. Ok, vamos supor que ele morra. Você vai ficar feliz dessa forma? Eu vou ficar muito satisfeito. É a sua própria natureza. Então se prepare, porque quando você fizer alguma coisa errada, alguém vai desejar que você morra também. E tomara que você morra. Aí a gente pensa assim, bom, é muito fácil você desejar o mal para o outro, até que o mal venha bater na sua porta. Se você compreende a dificuldade do outro, e você vê que ele tem chance de se reabilitar através de um processo doloroso, se você também chegar por esse mesmo caminho, você terá a oportunidade também de recomeçar. Então tudo depende do sentimento que existe dentro de nós. E infelizmente nós temos ainda essa tendência egoísta, essa tendência agressiva. Aí a gente fala assim, o amor ao próximo. A gente só ama aquele próximo que é agradável. E o próximo que está falhando? Aquele próximo que ainda cai nas tentações, nas dificuldades que a vida vai apresentando para ele. Esse próximo eu não preciso amar, então quer dizer que o meu amor é seletivo. Se você está a meu favor, eu amo. Se não está a favor, aí então cada um com seus problemas. É essa visão que nós temos que entender. E para a gente compreender isso de uma forma mais contundente, mais clara, bom dia, professor, é a gente se colocar, vamos supor que todos nós aqui sejamos promovidos a espíritos protetores. Se nós tivéssemos capacidade, competência e condições de sermos espíritos protetores. Vamos dizer que cada um de nós, então, seja um espírito protetor de um espírito ainda na condição de delinquente. Qual vai ser o nosso papel? Trabalhar para que esse espírito se reabilite, para que esse espírito se transforme. Ou então eu vou dizer, pelo amor de Deus, tinha que me dar um espírito como esse? Eu não quero. Imaginemos se todos os espíritos protetores pensassem dessa forma. Escolher apenas espíritos bonzinhos para que eles possam ficar tranquilos no seu papel. Enquanto que aqueles espíritos que são delinquentes ainda, esses espíritos ficam sem qualquer proteção, porque eles não têm merecimento para serem felizes. Aí se a gente olhasse, aí a gente vai aprender, se a gente olhasse para o nosso próprio passado, nós veríamos que nós também estivemos nessa mesma posição. Porque hoje nós podemos não admitir o crime, mas quem garante que numa reencarnação muito próxima a essa nossa, nós não cometemos crimes também? Essa é a diferença de uma situação para outra. Essa é a diferença de uma experiência para outra. Todos nós estamos em condições de alcançarmos essa felicidade. A diferença é o grau evolutivo em que nós nos encontramos. Alguns já mais avançados, outros ainda necessitando de aprendizados bastante dolorosos. Vamos em frente. O Braço colocou, uma das formas educativas no mundo espiritual, a regressão da memória espiritual. Regressão de memória espiritual, Braço, no plano espiritual, é fazer você olhar para trás. É você pensar assim, primeiro, por que você vivenciou aquilo tudo? Então nós queremos acessar os nossos arquivos adormecidos, ocultos, para entendermos a nossa história atual. Mas há espíritos que dependem, dependem de um choque, um choque de consciência olhando para o seu próprio passado. Para que ele possa perceber exatamente
o que ele viveu no passado e o que ele viveu no presente, ou naquele passado próximo, para que ele possa começar a promover essas transformações. Aí, nesse caso, seria um choque de terror, né? Porque olhando para aquele passado tão delituoso, o espírito vai ficar ainda mais chocado. Então a regressão ali depende do objetivo de cada um e da oportunidade que cada um tem. Felizmente, nós somos poupados, na maioria das vezes, dessas experiências, mas algumas vezes acaba sendo necessário. Avançando, vamos lá. Próxima questão. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Pergunta aqui curiosa que foi colocada, né? Quanto tempo demora no plano espiritual um espírito nessa condição mediana? Quanto tempo ele fica mais tempo encarnado? Quanto tempo ele fica mais tempo desencarnado? Que é uma curiosidade, né? Então, a gente já viu, por exemplo, que atualmente, isso eu já vi, né? Atualmente os espíritos ficam em média 50 anos no plano espiritual. Aí vem aquela interrogação, né? Mas de onde foi tirada essa estatística, essa média, para definir quanto tempo um espírito fica no plano espiritual ou não? O que nós sabemos já é que quanto mais o espírito fica, quanto mais evoluído o espírito é, maior é o seu tempo no plano espiritual, porque ali então ele vai se desenvolver através de aprendizados de grande elevação. E aqui no mundo físico ele vai vivenciar as experiências de provas, expiações ou missões de que ele necessita. Agora, qual é a porcentagem? O espírito fica mais tempo lá ou mais tempo aqui? Responde aqui André Luiz. Bom dia, soldado. A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutam no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo o período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Ou seja, depende do aproveitamento do espírito. Se nessa nossa encarnação nós temos um bom aproveitamento das oportunidades que chegam para nós, estaremos no plano espiritual vivendo um tempo maior que nos dará a oportunidade de aprendizados e até mesmo de desfrutar desse ambiente mais elevado também. Já que nós sabemos que a vida no mundo material é uma vida muito difícil. É uma vida que traz para nós experiências das mais dolorosas, no campo afetivo, no campo moral, no campo material. Então, estarmos encarnados é para nós uma experiência de prova realmente. O próprio Kardec já fala para nós, né, que o espírito, quando ele desencarna, é como se fosse o pássaro liberto da gaiola. Porque estarmos aqui não é uma experiência fácil. Agora, quando o espírito apresenta merecimento para que ele possa chegar no plano espiritual e fazer um balanço da sua existência e ver que ele teve um bom aproveitamento das experiências que foram oferecidas e que ele cumpriu a sua programação de acordo com aquilo que ele próprio estabeleceu, ele tem então condições de ficar no plano espiritual mais tempo. Agora, se o espírito se encontra aqui no plano físico, e aí então, embora a pergunta seja voltada para espíritos que apresentam uma elevação mediana, a gente pode trazer também para a mesma condição para um espírito de elevação como a nossa. Somos espíritos numa condição normal, uma condição mediana. Não uma condição, como foi colocado aqui para nós. A pergunta foi: espírito de elevação mediana. Vamos colocar que nós somos espíritos numa condição abaixo dessa mediana, que de fato nós somos. Mesmo que nós tenhamos ainda essas tantas dificuldades, apresentemos essas tantas limitações e tendências negativas, mesmo com essa bagagem ainda que precisa ser transformada, o aproveitamento que nós tivermos aqui vai garantir para nós uma experiência melhor no plano espiritual. Tanto é que nós vemos que espíritos ainda numa condição inferior, que vive uma reencarnação problemática, a própria existência no plano espiritual para ele também é uma experiência dolorosa. Só que nesse campo muito mais moral. Por que nós tivemos então, vamos pensar,
André Luiz, quando ele contava a sua história sobre a sua desencarnação e o tempo que ele vivenciou naquela condição de tanta perturbação, de tanta dor e sofrimento, por que ele vivenciou aquilo? Porque era um espírito que durante a existência física acabou ali aproveitando a sua vida do modo como lhe convinha. Mas, por outro lado, nós vimos ali espíritos desencarnando que chegavam no plano espiritual numa condição muito melhor. Porque não cometeram os mesmos equívocos que André Luiz cometeu, assim como não cometeu equívocos como tantos outros cometeram. É simplesmente a questão de causa e efeito. Se você tem uma vida ali, não é uma vida evoluída, mas é uma vida bem regrada, bem conduzida, só o fato de você se encontrar nessa condição de regras e de desenvolvimento já vai fazer com que você chegue no plano espiritual sem débitos grosseiros para poder ali quitar depois. Você não cometeu erros graves como no passado. A sua vida foi normal. Vamos dizer assim, a sua vida foi ok. Você viveu bem. Você não teve grandes conquistas, mas ao mesmo tempo você não praticou tantas gravidades assim, tantos equívocos graves. No plano espiritual, você vai ter uma condição de fazer uma reprogramação, uma releitura, eventualmente ali, né, começar já a planejar a sua próxima reencarnação e vai trazer ali estímulos para que você possa bem aproveitar. Se a sua existência é bem aproveitada, no plano espiritual você vai colher os frutos desse aproveitamento. E esses frutos significam mais oportunidades de você se desenvolver, de você aprender mais. Aí significa que se você teve aqui uma existência de 50, 60, 70 anos de idade, no plano espiritual você pode ter um tempo maior exatamente pelo merecimento. Então essa percentagem que foi perguntada a André Luiz, claro que nós gostaríamos de números, né? O espírito fica 30% aqui encarnado e 70% desencarnado. Tá, isso pode acontecer, desde que o espírito tenha tido um grande aproveitamento para merecer estar 70% daquele período como desencarnado. Há espíritos, né, que vivem, por exemplo, no plano físico aqui, ele teve uma experiência problemática, então a gente pode colocar que ele teve 70% de encarnado e somente 30% de desencarnado. E nesse 30% foi o tempo que ele teve de chegar no plano espiritual, passar por aquele período de dificuldade, fazer a sua reprogramação e já voltar. Quase que imediatamente. Não deu tempo de fazer nada, porque os seus débitos eram tão problemáticos que somente no plano físico ele poderia se restabelecer perante as leis. Então é tudo muito relativo. E essa relatividade depende. Quanto mais aproveitamento o espírito tem daquela oportunidade que ele teve, mais ele desfruta no plano espiritual. E não é um desfrute de prazeres. É um desfrute de prazeres, mas prazeres espirituais pelo aproveitamento das oportunidades de trabalho, de convivência, de ambiente, de estudos, enfim. Tudo é muito relativo para cada espírito. O Braz lembrou acima ali, né? Deixa eu ver o que você pegou ali em cima, Braz. Eu vi que você fez uma pequena colocação. Bom dia, Tic-Tac. Deixa eu ver aqui rapidinho o que você colocou. É entre 250 e 1.600 anos mais ou menos, né? Conforme pesquisas sobre reencarnação. Brasil, é muito relativa essa informação, né? Não dá para a gente ter aqui, quando ele fala sobre espíritos de reencarnação mediana, nós não falamos espíritos que ficam mais de 1000 anos no plano espiritual. Um espírito que fica esse tempo todo no plano espiritual são espíritos bem evoluídos, né? Aqui eles falam de espíritos medianos, né? Tem ali teve uma existência tranquila, depois ele vai para o plano espiritual, aproveita ali a sua oportunidade, depois ele volta, né? Se voltar com menos de 10 anos de uma confusão, não tem esquecimento do passado. O espírito pode, né? Porque esse processo de esquecimento do passado, né? O espírito pode, por exemplo, trazer tendências muito fortes, né? De acordo com a existência que ele teve. Ou pode ser trabalhado para esse esquecimento. Tudo isso vem como consequência exatamente do estado do espírito. O Osmar colocou lá em cima. Deixa eu voltar um pouquinho, Osmar. Bom dia, Dudu. Há relato de pessoas que reencarnaram na sua terceira geração, ou seja, voltou como filho de seu filho ou filha, né? Inclusive, né, documentado, né, Osmar, daquelas crianças que se lembram, né, das suas existências anteriores. Então mostra, né, que teve realmente como avô, como avó. Isso mostra para nós. Vamos colocar aqui, fazer umas continhas aqui. Vamos lá. Ó.
O indivíduo desencarnou por volta dos seus 30 anos de idade. Significava então ele desencarnou, tinha ali o seu filho de 8, de 10 anos de idade, 20 anos de idade, vamos colocar. Aí então ele desencarnou, esse de 20 anos de idade vai passar ali por mais algum tempo, talvez mais 10 ou 20 anos, depois ele tem o filho. Ou seja, esse espírito, confirmando que ele tenha sido realmente aquele espírito que era o pai do seu filho, ele teve um período no plano espiritual de 10, 20 anos. Para ele ter um período tão curto, uma reencarnação tão rápida, tão breve assim, para que ele retornasse ao plano físico, houve naturalmente ali uma necessidade para que o espírito pudesse se restabelecer. Então aí são causas que nós desconhecemos, né? Porque a gente faz aqui um apanhado geral. Agora nós temos aqueles espíritos que reencarnam rapidamente, assim como nós temos espíritos que acabam de desencarnar, já tem uma programação para voltar aqui para o plano físico, para dar continuidade no seu processo, como há aqueles que esperam um pouco mais, porque eles têm ali a oportunidade de maiores aprendizados. Cada espírito tem a sua história. O Hermes colocou, né, conhecimento em demasia sobre a doutrina espírita não é suficiente para manter um mundo espiritual. Já a prática do bem sim, né? No primeiro caso, a necessidade de reencarnar para pôr em prática tudo aquilo que aprendeu e não soube usar, né? Não apenas da doutrina espírita, mas a gente pode colocar como os valores morais mais elevados, né? Porque nós vamos encontrar em todas as partes do mundo aqueles espíritos elevados que já têm aquele conhecimento sobre os valores nobres, né, dos espíritos, né? Então, que acabam se manifestando através de suas crenças. Mas, sem dúvida nenhuma, teoria não é o suficiente. Pode ter um grande conhecimento, mas a vivência é que vai mostrar isso. O Braz lembrou aqui, né, reencarnação familiar por afinidade espiritual. São várias, né, são várias as incógnitas que vão surgindo nessa equação, cada uma fazendo com que o espírito antecipe ou retarde o seu retorno ao plano espiritual, ao plano físico, né? Então, depende muito da história de cada um. Próxima questão. Podemos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Aqui a gente vai voltar, então, lá para o início do livro, quando, então, André Luiz falava para nós sobre o processo evolutivo do princípio inteligente, que ele vai, então, reencarnando em fases diferentes, né? E, por exemplo, né, o espírito aquele princípio espiritual que se encontra na condição animal, e aí, então, numa próxima existência, ele passa por um processo de evolução, até por vários processos de evolução, né? Em encarnações futuras, até que ele chega à condição nominal. Então, o que foi colocado, se nós podemos identificar algum elo da evolução que existe no planeta extrafísico e que é desconhecido na Terra? A resposta: além do plano físico, a investigação humana encontrará valioso material de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Então essa foi a única resposta. Mas analisando aqui, né, no nosso arquivo mental de tudo aquilo que nós já estudamos, nós veremos, por exemplo, que esse elo de evolução que existe no plano espiritual e que é desconhecido na Terra é a própria condição dos antigos, né, dos hominídeos que viveram aqui no nosso planeta, quando a Terra era um mundo um mundo primitivo. Então nós vamos lembrar que quando se encontram fósseis de indivíduos que viveram há 1 milhão de anos, há 800 mil anos, há 5 milhões de anos, nós vamos encontrar características físicas e características intelectuais muito diferentes daquelas que nós temos hoje. Então aqueles indivíduos que saíam, então, quando o nosso planeta era aquele berço para a formação dos indivíduos que ocupariam o nosso planeta nessa condição de provas e expiações, nós veremos ali elos que, como a história fala, né, encontrar o elo perdido. Qual é o elo perdido? É aquele estágio evolutivo biológico dentro das nossas ciências que conecta o mundo animal ao mundo hominal. Darwin falava sobre, né, a evolução das espécies, que os chimpanzés, né, os primatas, seriam
os ascendentes do ser humano, né? Então são várias as teorias apresentadas, né? Opa, tem visita para nós, que bom. Nesse estágio, nós veremos então ali que esse elo perdido, nós também vamos trazer o mesmo questionamento com relação ao elo espiritual. Quem eram aqueles indivíduos que ocupavam, aqueles seres que traziam uma forma tão diferente que nós temos hoje? Porque Kardec ele pergunta no Livro dos Espíritos, lá naquele subtítulo, Os Três Reinos, quando falam para nós sobre onde que existe a evolução dos animais para se tornarem hominais. E aí os espíritos respondem que em outros mundos diferentes do nosso. Mas se nós olharmos para a história do nosso próprio planeta, nós veremos que nós também fomos aquele mesmo estágio onde esses espíritos passavam por esse processo de transformação. Então esse elo evolutivo que hoje nós não podemos presenciar em loco, vendo acontecer mesmo na nossa natureza, nos seres que ocupam o planeta, nós vamos encontrar naquele passado. Kardec ele teve uma grande dificuldade na sua época, quando ele escrevia ali o livro A Gênese, quando ele falava sobre a evolução do espírito. Ele levantava como suposição que para estimular os primatas a evoluírem até chegar à condição humana, ele especulava, porque era tudo ali uma suposição que ele fazia, que um espírito humano encarnava num corpo de um macaco para fazer com que ele desenvolvesse aspectos de mais inteligência e o seu próprio organismo também fosse estimulado a adquirir novas características. Isso porque no século XIX, lembrando que o livro A Gênese foi publicado em 1868, ele deve ter ficado talvez uns 2 ou 3 anos pesquisando sobre os temas de atualidade daquele momento para escrever esse livro. A gente vai encontrar, por exemplo, ali uma grande dificuldade de acharmos elementos arqueológicos para poder entender esses diversos períodos que existem entre o animal e o hominal. Hoje nós temos ali, né, os nossos arqueólogos, os nossos antropólogos e outros cientistas que montam ali uma tabela que vocês podem encontrar fácil hoje, né, na internet, colocando, por exemplo, né, os hominídeos ou os homens da pré-história. Nós vamos encontrar vários esqueletos que são posicionados um do lado do outro, mostrando as características mais diferentes. Desde aqueles que não eram nem macacos, né, estavam ali num estágio acima dos macacos, mas numa condição muito primitiva, até aqueles que eram quase homens, ou homens como nós hoje, né, o Homo sapiens sapiens, mas não chegavam ainda a ser homens, pelas características do crânio, pelas características físicas. O que eram então esses indivíduos? Eles eram, na verdade, um estágio entre esses dois níveis, né, o reino animal, que é bem definido, e o reino nominal, e essas espécies desapareceram. Desapareceram há milhares ou milhões de anos. Por isso, então, quando se faz essa pergunta, e fizeram aqui, né, poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico que é desconhecido na Terra? Esse processo, por exemplo, que é conhecido quando nós olhamos para esse passado distante, hoje para nós é desconhecido. Onde será que os animais passam por esse processo de evolução, de transformação? E aí André Luiz coloca, lendo mais uma vez a resposta, além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os problemas variados concernentes à evolução do ser. Esse ambiente da evolução dessas espécies hominídeas mostra exatamente isso. Olhamos o corpo, mas temos que olhar além do corpo. Quem eram os princípios inteligentes que ocupavam aquele estágio? Como era o processo evolutivo deles? Podemos até esquecer, podemos até desconhecer, mas nós não podemos negar que existe ali, naquele período de transformação, algo muito valioso. André colocou ali essa pergunta várias vezes e não tinha entendido aonde ele queria chegar. Agora entendi, né? Porque ele coloca para nós que nós mesmos aqui encarnados temos um campo de observação. Basta que a gente olhe para o lugar certo.
E nós tivemos, nesse período tão importante da evolução do princípio inteligente, para chegarmos a essa condição nominal, para vermos assim que essas espécies desapareceram. Nós não encontramos mais nada parecido com aquilo que existia no passado. Mas eles existiram aqui. E esse estágio intermediário de evolução é exatamente esse elo que nós queremos buscar. É o elo, né, o elo perdido da evolução biológica, e nós temos o elo perdido da evolução espiritual, que agora já não é mais perdido, que nós já conseguimos entender que não houve um elo, mas são vários estágios, uma corrente que incluía aí elos que percorriam milhares de anos, milhões de anos. E espiritualmente nós vamos encontrar também na mesma condição, na mesma situação. Próxima pergunta, vamos lá. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia? Então nós vamos olhar na natureza, nas espécies vegetais, nas espécies animais, nos mais variados ambientes aquáticos, terrestres, aéreos, né, se nós podemos dizer assim também. Né? Então temos ali esses seres, né, que existem, essas formas evolutivas inferiores, aqui presentes na nossa própria realidade. Mas existe a intervenção dos espíritos instrutores para impulsionar, para ajudar na evolução desses seres? A resposta, sim. Porque todos nos campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. E é aí que nós vamos encontrar, então, por exemplo, né, quando nós estudamos sobre os espíritos elementais, que para nós ainda, né, formam um grande enigma, quem são esses seres, qual exatamente a condição evolutiva deles, qual é o papel deles, né, na evolução dos seres. O que nós sabemos, né, como Kardec coloca para nós, existem muitos espíritos no plano espiritual ou princípios inteligentes que atuam, por exemplo, junto à natureza, mas que agem de uma forma automática, sem terem consciência. Eles apenas agem. E todos esses seres são conduzidos por inteligências superiores que trazem esse propósito de fazer com que as espécies terrenas evoluam e essas espécies espirituais, ou esses princípios inteligentes, também evoluam a partir do trabalho e da interação entre eles. Quando nós olhamos as diversas espécies que existem no nosso planeta, como é que nós podemos imaginar que esses seres simplesmente vivem de uma forma autônoma? Que não exista nenhum propósito evolutivo para eles e que mesmo assim que não exista nenhum tipo de acompanhamento para que eles sejam conduzidos também para o propósito que eles se destinam. Isso é muito interessante. Nós veremos aqui na próxima questão, vou ler rapidamente para vocês aqui, que já é a última, que traz aqui uma certa conexão com essas questões. Deixa eu só confirmar aqui, sim, é a última. Então diz assim para nós: dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Ou seja, aqueles flashes de inteligência que começam a surgir. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera evolutiva, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, pensamento contínuo, começando ali a esboçar uma inteligência mais organizada, começando, vamos dizer assim, a despertar a sua consciência. Porque até nisso é polêmico, né? Não, mas esses animais não têm consciência. Como é que você sabe? O que você chama exatamente de consciência? Quais são os graus de consciência que nós entendemos? Já falamos sobre tudo isso, né? Então esses animais começam a esboçar sentimentos, um elemento racional, porque eles são sencientes. Sendo sencientes, eles têm consciência de si mesmos. Mas em que grau?
claro que num grau bastante primitivo. Então, essa pergunta aqui é bastante interessante, e eu vou ler para vocês rapidamente aqui um artigo, né? Antes o Hermes colocou para nós aqui, né, em relação a esses espíritos. Não seria o caso quando lemos que Jesus fez o mar se acalmar durante uma tempestade, onde os discípulos estavam apavorados? É tudo especulação para nós, né, Hermes? Nós temos pouquíssimas informações, mas sim, pode ser que esses espíritos certamente, né, eles são certamente controlados por espíritos mais elevados, né, e nesses espíritos mais elevados, que dominam essas consciências ainda primitivas, certamente eles podem ali se mobilizar para atender a determinadas demandas, né? Então, poderia nesse caso, né? Mas a gente sabe que as passagens do Evangelho, embora elas sejam muito ricas e muito estimulantes, né, a gente não tem ali convicção exatamente de como os fatos aconteceram. Já que tudo aquilo foi contado das mais variadas formas, né, desde uma forma mais realista até de uma forma mais folclórica. Então, não temos como pegar simplesmente aquele texto e dizer que aquilo aconteceu e aquilo serve como referência para nós, né? Pois é, Tic-Teco, né? Então isso vem mudando, felizmente, né? Porque a gente tem percebido que a relação dos seres humanos com os animais domésticos, né, domesticados, né, e também com animais até mesmo selvagens, essa relação mostra um comportamento que não é simplesmente um comportamento automático, mas que existe algo além desse comportamento. E é esse princípio que ainda existe, né? Mas se o homem não consegue ainda falar sobre o princípio, sobre si mesmo, falar sobre si mesmo, como espírito que é, como vai falar do espírito do animal que ele nem ainda tem essa compreensão? Então é um processo que precisa ser desenvolvido partindo daquilo que nós temos um entendimento melhor, que nesse caso somos nós mesmos, para depois chegarmos nesses espíritos, nesses princípios inteligentes mais inferiorizados. Ou ainda nessa condição evolutiva mais inferior. Bom, eu separei para vocês aqui, só para a gente poder concluir, como o André Luiz trouxe para nós ali, né, um texto falando sobre aquele trecho, né, falando sobre quais são os animais mais evoluídos na visão dele, eu separei aqui para vocês um artigo muito interessante, né, do site Mega Curioso, que fala para nós o seguinte, né, veja quem são os 10 bichos mais inteligentes do reino animal. Vamos a ele. Eu vou ler rapidamente aqui. E claro, dentro de determinadas características, obviamente, né. Existem várias discussões sobre quais são os animais mais inteligentes do mundo. Contudo, o neuropsiquiatra John Leaf divulgou uma lista desenvolvida após uma longa pesquisa para acabar com quaisquer dúvidas. No top 10, o interessante é que nem sempre o maior cérebro pertence ao mais inteligente. Claro que isso aqui é discutível, né? Mas vamos em frente. 10ª posição, a abelha. As abelhas usam simbolismos e conceitos abstratos para resolver os problemas diários. Elas possuem uma memória caleidoscópica de cada flor dentro de uma área de quilômetros. Além disso, as abelhas aprendem com as mais velhas quais são as melhores flores. O mais incrível é que esses pequenos insetos conseguem se automedicar dentro das colmeias de várias maneiras diferentes. Isso sem contar as estruturas complexas feitas para armazenar o mel. André Luiz certamente não concordaria, porque ele vai falar para nós que o espírito que apresenta um intelecto mais desenvolvido, ou o princípio intelectual mais desenvolvido, é aquele que tem o cérebro mais desenvolvido, né? Então, embora o comportamento delas sejam comportamentos encantadores, curiosos, não podemos tratá-los como inteligências, né? Nono lugar, polvo. Segundo Leff, os polvos espalham informações culturais uns aos outros, além de terem a habilidade da mimetização, comunicação por meio de cores, padrões e flechas. Eles possuem uma capacidade de aprendizado espacial muito avançada, além de habilidade de navegação e técnicas predatórias avançadas. Os polvos podem manipular objetos tão bem como os humanos, comentou o neuropsiquiatra. 8º, elefante. Os gigantes fofões que vivem nas savanas e florestas possuem capacidades sociais altamente evoluídas, além de comportamentos inteligentes que demonstram compaixão e amor uns pelos outros.
Eles possuem memórias incríveis e podem lembrar de amigos ou inimigos por 50 anos ou mais, dependendo da sua saúde e tempo de vida. Um elefante na selva vive em média 60 anos. O mais velho chegou aos 80. Já em cativeiro, os elefantes são excelentes artistas. Sua comunicação até envolve várias maneiras de vocalizações. Eles são colaborativos, consoladores e cooperativos. É triste, mas eles também lamentam profundamente e ficam cabisbaixos com a morte. Então, para quem já assistiu alguns documentários, já viu o comportamento dos elefantes. 7º, formiga. Também aqui não viremos, né, um sistema neurológico bem desenvolvido. Trabalham em equipe, as formigas são conhecidas pela coletividade, mas elas também apresentam uma ótima inteligência individual, segundo Leff. Elas lembram de rotas extensas e podem caminhar por muito tempo, com toda a certeza de onde estão indo. As formigas cuidam de seus familiares. O cientista ainda disse que as formigas são a segunda sociedade na Terra a desenvolver a agricultura, né? Então existem elementos ali que as formigas, né, não seriam tão inteligentes assim. 6º, golfinho. Segundo Leff, os golfinhos em cativeiro conseguem lembrar as comunicações de amigos de tanque por pelo menos 20 anos. Eles também se reconhecem no espelho e sempre inventam novas maneiras de caçar peixes. No mar aberto, eles até usam esponjas para se protegerem de pedras próximas. As socializações entre a própria raça e humanos também é algo praticamente único. Corvo, 5. Os corvos são tão inteligentes que conseguem fazer contas e analogias. Eles reconhecem a si mesmos e ainda usam objetos e materiais que encontram como ferramentas, iguais aos macacos, montando ganchos com arames. Um estudo também revelou que os corvos entendem o princípio de Arquimedes, que toca na questão da densidade corporal, fluidos e peso. Isso permite que esses pássaros até manipulem níveis de água para conseguirem comida. Então, está aqui mais uma, né? 4. Cacatua. Segundo Leff, as cacatuas usam técnicas de multipassos para resolver problemas. Por exemplo, quando muito tempo presas a uma gaiola trancada, elas conseguem fugir caso o dono vacile e deixe a chave próxima do pássaro. Se você tem dúvidas dessa capacidade, dê uma olhada nos vídeos presentes no YouTube. 3º, Anolis, lagarto americano. Os lagartos quase nunca são lembrados em listas de inteligência, mas os anolis, em particular, impressionam os pesquisadores por causa de suas habilidades cognitivas. Eles demonstram uma capacidade avançada de resolver problemas e contas. O aprendizado é rápido e a memória extraordinária são outros pontos. Em cativeiro, aprendem a resolver quebra-cabeças difíceis com técnicas diferentes das utilizadas na natureza. Além disso, podem esquecer abordagens erradas para não repeti-las. 2. Cachorro. Não é preciso falar muito aqui, correto? Capacidades de socialização, comunicação, inteligência, criatividade, além de conseguir ler as emoções humanas, colocam os cachorros em segundo lugar no top 10. Primeiro lugar, baleias. As baleias possuem as habilidades e técnicas culturais e de comunicação mais elevadas, mais elaboradas da lista. Elas criam estratégias de pesca extremamente criativas e até designam um papel específico para cada baleia durante o ataque. Em uma das técnicas, 3 baleias ficam lado a lado batendo os rabos, sincronizados na água para criar grandes ondas. Essas ondas servem para derrubar focas de placas de gelo e rochas. Outra técnica incrível: as baleias nadam circulando cardumes e soltam milhares de bolhas formando uma rede em volta dos peixes. Elas não nadam em bolhas, assim o banquete está servido sem fugas. Extra-humanos. Estamos aqui também. Ou você esqueceu que somos animais em processo de evolução? Contudo, segundo Leff, uma espécie pode medir com precisão completa sua própria inteligência comparada com outros animais? É quase impossível.
já que o julgamento deve ser baseado apenas nos valores do animal em particular, como estrutura cerebral e maneira de pensar. Então aqui só para trazer para nós essa curiosidade, que traz para nós aqui esse top 10, que claro é bastante discutível. A Angelina trouxe para nós, né, aqui uma mensagem, né, muito legal, muito obrigado pela participação, que diz assim para nós: o momento agora está para o aprendizado de todos. Estade sendo chamados para contribuir com muito amor para todas as comunidades do vosso mundo. Vencer o egoísmo e o orgulho se faz necessário para vos ajudar e assim melhores ajudas aos que não compreenderam por vossos atos no dia a dia. Aqueles que não compreenderam por vossos atos do dia a dia irão contribuir para a evolução de todos. Templos acontecerão para o evoluir. Era o que a gente falava, né? Obrigado pela orientação, pela participação conosco. Aqui a gente lembra, né? Aqui, né? Ajudar os que não compreenderam. Desculpe, então. Então aqui, para vos ajudar e assim melhores, ajudar aos que não compreenderam. Ou seja, né, o nosso papel de quanto melhores somos, melhores estamos, melhor é a nossa contribuição para ajudar aqueles que ainda estão num estágio anterior ao nosso. Não vou dizer inferior, mas anterior ao nosso. Isso porque, né, nós, falando um pouco, né, sobre aquela questão do mal que André Luiz trouxe para nós, o mal ainda presente, né, na nossa personalidade, que na verdade o mal nada mais é do que a ausência do bem. Nós vimos naquela primeira questão que André Luiz recebeu, se nós reencarnamos tendo já como parte da nossa programação as atitudes do mal. E aí então André Luiz responde que nós trazemos tendências. E as experiências que nós vamos vivenciar sempre trazem por objetivo o bem. E aí então a gente faz, né, uma conexão com essa orientação que trouxe para nós aqui o nosso querido irmão do bem, dizendo que para fazermos aqui, para alcançarmos esse bem que é programado para todos nós, nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue evoluir sozinho. Assim como nós temos a inspiração do plano espiritual para o nosso próprio crescimento, nós temos também as influências uns sobre os outros para que a gente possa evoluir. E isso traz para nós a garantia de que o mais forte sempre ajuda o mais fraco. É o princípio da grande cadeia universal. Se nós conseguirmos desenvolver os nossos valores, nós conseguimos também influenciar positivamente naqueles que estão próximos. Então é um papel importante, é uma grande responsabilidade que todos nós temos. Esse aprendizado a que nós nos dedicamos todos os dias, ele não é simplesmente para acumular conhecimento, né, ou desfrutar de um prazer de conhecer uma filosofia, mas ele tem um propósito e traz para nós uma missão e também uma responsabilidade. O conhecimento que nós adquirimos em qualquer área, as experiências que nós adquirimos, os valores que nós conquistamos, tudo isso só será produtivo se nós formos capazes de compartilhar. E esse compartilhamento significa exatamente isso. É a nossa contribuição para a melhora do mundo. Então, meus amigos, essa é a mensagem final para o nosso trabalho. Né? Dudu lembrou aqui que é o sentimento de fraternidade no seu mais puro, na sua mais pura expressão. Porque a fraternidade para nós ela ainda é uma expressão, um termo muito pouco compreendido por nós. Porque a fraternidade significa o amor ao próximo incondicional. Como nós ainda somos condicionais para escolhermos aqueles que receberão a nossa fraternidade, então nós precisamos mudar bastante isso, aprofundar e ver exatamente em Jesus a nossa referência. Então que o Mestre Jesus continue vossas caminhadas no hoje. Então, esse é o nosso destino, essa é a nossa referência, meus amigos. É isso, soldado, né? Continue dirigindo vossas caminhadas no hoje, né? Isso era mesmo, né? Mesmo sem o dirigindo, a gente já percebia que essa era a nossa referência. Esse era o nosso caminho. Então lembramos como a gente conversava há pouco, né? Muitos desejam alcançar o bem e muitos desejam alcançar a felicidade, mas não sabem como.
por isso então eles se apegam à felicidade do mundo terreno, à felicidade do mundo físico, às felicidades ilusórias, e sem compreender a real felicidade do espírito. Então, quando nós estamos nesse sentido, usando a referência de Jesus e daqueles que vieram para nós, né, como missionários para trazer para nós, através do exemplo, a demonstração prática desses ensinamentos, nós estamos no caminho certo. Então, continuemos com ele, continuemos então nessa jornada de aprendizado para todos nós. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Finalizamos então aqui o capítulo 18. Aqui é uma mensagem que veio, só para lembrar, através do Chico, né? Pedro Leopoldo, no dia 22 de junho de 58. Nós teremos então predisposições mórbidas, que são ali, né, aquelas entre aspas, infecções que nós trazemos ainda em nosso corpo perispiritual. Então, qual é a causa de tudo isso? E depois nós teremos aqui também, é um capítulo até meio longo, e o último capítulo, invasão microbiana. Se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. E olha só, muito pertinente para os nossos tempos atuais. Se essas contaminações, se essas infecções estão relacionadas com causas espirituais ou meramente biológicas. Então teremos esses dois temas para finalizarmos aqui o nosso Evolução em Dois Mundos. Fechando aqui então, meus amigos, o nosso encontro de hoje. Mais uma vez aqui, a Angelina trouxe para nós o complemento, né? Unam vossas mentes para serem firmes nos vossos objetivos. Então precisamos trabalhar em conjunto, né? E quando a gente compartilha esses momentos, quando a gente compartilha essas ideias, faz com que nós nos tornemos cada vez mais convictos desse nosso propósito. Né? Porque buscar um objetivo de uma forma solitária é muito difícil.